Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as características de cada dosha e quais são as características físicas e mentais das pessoas que possuem determinado tipo de dosha predominantemente. Então o dosha vata, ele é considerado pra gente, ele representa o movimento, então ele é responsável por todo o movimento no nosso corpo, seja o movimento das articulações, seja circulação sanguínea. Então vata significa movimento. E o Vata ele é constituído principalmente pelos elementos ar e éter. Então as pessoas que possuem predominância desse dosha, eles possuem as características também de leveza, secura, frieza, né? Então esses indivíduos, eles tendem a ser mais magros, ter dificuldade de ganhar peso, são mais longilíneos, possuem o cabelo e a pele mais ressecados, tendem a ter uma constipação, então o intestino mais ressecado, também as fezes são mais ressecadas, né? Essas pessoas, elas tendem a ter uma certa instabilidade, tanto física quanto emocional e quanto mental, porque o Vata ele é muito instável, ele é movimento, né? Ele oscila, né? Que mais que a gente pode citar? Geralmente são pessoas que não toleram muito bem o frio, então são os famosos friorentos, eles preferem climas mais quentes, mais úmidos, né? Eles têm uma fome e uma digestão irregular, então ora tem muita fome, ora tem pouca fome, né? E eles cansam-se muito facilmente. Em relação às características psíquicas, então eles também têm uma certa instabilidade, o humor é mais variável, não é aquele, é um humor mais inconstante, eles tendem a ter preocupação, ansiedade em excesso, então tem um fluxo muito alto de pensamento, são pessoas que pensam muito, se preocupam muito, e isso acaba, né, levando a uma certa tendência a ter mais insônia também. Se preocupam muito, costumam ser pessoas que sentem mais dor do que outras pessoas, né? Apresentam pouca eliminação de urina, as fezes tendem a ser mais ressecadas, como eu falei, podem sofrer, costumam sofrer com gases e eles gostam de praticar atividade física, mas eles se cansam muito facilmente, então eles conseguem praticar atividades físicas mais leves. O dosha pitta, ele vai estar relacionado com todo o processo de transformação e de metabolismo. Então, os tipos pitas, eles são mais medianos, né? Então, eles têm uma altura mais mediana, o corpo também, eles não são tão magros, né? Então, eles já têm uns músculos um pouco mais definidos, né? Tem um peso instável. Eles costumam ter problemas de pele, como acne e inflamações. Eles podem apresentar um suor mais excessivo e com odor mais forte também. Costumam ter problemas com azia, com hiperacidez, então problema com gastrite, úlcera. Podem ter também hipertensão. É comum desses indivíduos com predominância de pita possuírem o intestino mais solto, então é muito comum de apresentarem diarreia. Não toleram bem o calor e o sol, então eles preferem muito mais o clima frio e o clima seco. Eles tendem a ser muito competitivos nas atividades físicas, eles gostam de praticar atividades físicas e a resistência é um pouco melhor que os do Vata, né? Então é uma resistência moderada. Do ponto de vista psicológico, eles são os famosos esquentadinhos, né? Então são pessoas que tendem a ser mais esquentadas, mais nervosas, mais irritadas, costumam sentir raiva, tendem a ser mais agressivos e dominadores também. Mas eles também têm uma ótima capacidade de concentração, são muito inteligentes, é um raciocínio muito agudo e são muito perspicazes e têm muito discernimento. Já os tipo Kapha, né, que tem o Kapha predominante na sua constituição, o dosha Kapha, ele está muito relacionado com estabilidade, com constância, com tranquilidade. Então, em relação ao corpo, as pessoas que têm uma predominância do dosha Kapha, elas tendem a ter um tórax maior, um quadril maior, eles são, digamos, uma estrutura mais larga um pouco, né? É um corpo mais bem definido e uma aparência mais robusta mesmo. Eles têm um grande vigor físico, então eles têm uma resistência muito alta, né? Mas, apesar disso, eles não são muito fãs de prática de atividades físicas, então normalmente são pessoas sedentárias que
não praticam nenhuma atividade, ou têm preguiça, ou são aquelas pessoas que começam e param, né? Então eles tendem a ser mais sedentários, apesar de ter uma resistência ótima, né? A digestão deles costuma ser um pouco mais lenta, então eles têm aquela sensação de peso, de empachamento mesmo, e eles conseguem ficar longos períodos sem se alimentar. Né? Então eles conseguem fazer jejum tranquilamente, diferente do Vata e do Pitta, que ficam enlouquecidos. Os Kaphas, os tipos Kapha, eles conseguem fazer jejum, eles conseguem ficar um tempo sem se alimentar tranquilamente. O apetite ele é reduzido, mas ele é constante. Eles têm uma grande facilidade de ganhar peso, de acumular gordura na região de quadril, de coxa. Eles tendem a reter muito líquido também. Eles acumulam também muita secreção. Eles produzem, liberam muito muco também, principalmente no período da manhã. A pele deles é muito mais úmida, é mais oleosa, né? Porque lembra que o Kapha ele é formado principalmente por água e por terra, né? Então o cabelo também costuma ser mais oleoso, diferente do Vata, que é um cabelo mais seco. E geralmente eles sofrem com frio também, assim como o Vata, né? Então eles preferem o calor e climas mais secos, né? Em relação às características psicológicas, são as pessoas bem calmas, tranquilas, são emotivos, são muito amorosos, né? Eles são bem sentimentais e eles costumam chorar com mais facilidade. Então eles podem sentir muito apego e isso pode tornar a pessoa até um pouco possessiva. Os tipos Kapha, eles tendem a aprender mais devagar. Só que eles retêm a informação por muito tempo, que é o contrário do Vata. O Vata absorve muito rápido, então ele aprende as coisas muito rápido, só que ele esquece muito rápido também, tá? Os tipos Kapha, tá? Eles costumam ser muito estáveis, não gostam muito de mudanças, então a estabilidade é ficar no cantinho deles, tá tudo certo, né? Então, assim, eu trouxe pra vocês um pouquinho de cada perfil, né? É o que eu falei pra vocês, tem algumas pessoas que têm um dosha mais predominante, tem pessoas que têm 2 doshas mais predominantes, então essas são algumas características psicofísicas, né? Então, por que é legal a gente saber dessas características? Porque é uma forma de autoconhecimento também, né? Eu mesma, quando comecei a estudar Ayurveda, eu me vi em muitas características de alguns doshas, né? E eu falei, nossa, gente, sou eu todinha. Então é muito legal, porque a gente começa a se autoconhecer, é uma forma de autoconhecimento e de se aceitar também do jeito que a gente é, né? E assim, é interessante essa parte do autoconhecimento para você saber o que é bom para você. Então, às vezes, o que é bom para o teu amigo não vai ser bom para você, porque vocês têm constituições diferentes, a predominância de doshas podem ser diferentes, né? Então, o que funciona para o teu amiguinho, para o teu marido, para tua esposa, para o teu vizinho, talvez não funcione para você. Então, você sabendo qual que é o seu tipo, qual que é o seu perfil, você vai conseguir saber qual é o tipo de alimentação mais adequado, qual é o tipo até de atividade física, por exemplo. Eu me enquadro muito no Vata, né? Então eu sempre me cansei muito em atividade física. Eu não tenho uma resistência boa e eu ficava muito frustrada, porque eu não conseguia, até hoje eu não consigo fazer atividades físicas muito extenuantes, eu me canso muito, então eu ficava frustrada. Hoje eu entendo que eu sou assim e que tá tudo bem, né? É o meu jeito, é o meu perfil e isso não vai mudar. Então acho que o autoconhecimento, ele também traz muito disso pra gente, pelo menos pra mim foi um processo muito legal, porque eu me autoconhecendo eu consegui me aceitar melhor, do tipo, eu sou assim, é a minha constituição e tem certas coisas, né, que dificilmente a gente muda mesmo, né? Então, numa avaliação ayurvédica, normalmente, quando o paciente chega pra gente, a gente investiga não somente assim, qual que é a constituição da pessoa, mas o que tá desequilibrado naquele momento. Então, assim, se a pessoa vai me procurar, né, no meu consultório, provavelmente ela tá com algum desequilíbrio. Mais importante do que eu saber qual que é a constituição dela, mais importante nesse momento da avaliação é eu saber o que está em desequilíbrio e o que está gerando esse, esse desequilíbrio que a pessoa vem me procurar. Então aí eu tenho que, né, descobrir o que está
aumentado, o que tá reduzido, o que tá mais, o que tá menos, né? Então a gente tem essas duas coisas diferentes. Uma é a constituição da pessoa e outra são os desequilíbrios, né? E pra gente conseguir tratar uma doença, um desequilíbrio, a gente tem que descobrir qual ou quais os doshas estão em desequilíbrio. Então essa é uma parte do Ayurveda bem interessante. Mas assim, não peguem isso e não se rotulem, né? Não gosto de rótulos, assim, eu sou vata, porque... Não, né? Cada um vai se identificar nas coisas, mas assim, a gente tem que saber, acho que é muito rótulo hoje em dia, a gente não precisa de mais um rótulo. É importante a gente saber, sim, quais as características predominantes na gente, com certeza, tá? Só que eu acho que não precisa rotular, eu sou vata, eu sou pita, eu sou... Não precisa, a gente não precisa de mais rótulo nessa vida. E também saber que os nossos doshas, eles estão sempre flutuando, né? Então, dependendo do clima, dependendo da estação, dependendo do dia, dependendo do horário do dia, então os nossos doshas é uma dança, né? Eles vão flutuando e a gente tem que ter essa sensibilidade para perceber quando alguma coisinha sai do lugar pra gente tentar voltar pro nosso centro, pro nosso equilíbrio. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu espero vocês no próximo. Obrigada, pessoal. Até!